O menino mais santo da igreja hoje é um homem gay. Oi gente, eu sou o Caio Graneiro, sou psicólogo e eu quero conversar com vocês hoje sobre essa relação entre uma extrema santidade e a homossexualidade. Quando a gente é mais novinho, a gente é levado para a igreja e muitos de nós somos frutos de uma criação cristã, a gente aprende muito cedo que ser gay, ser homossexual é errado. E o que a gente faz? A gente tenta com todas as forças esconder o nosso pecado, aquilo que desabona a gente. E a gente entra num processo de compensação. Então a gente tenta jejuar mais, orar mais, rezar mais, se confessar mais. A gente vai se envolvendo nos projetos da igreja. A gente tenta ser mais obediente ao pastor, ao padre, à liturgia. E pro lado de fora, o que todo mundo vê? Nossa, que menino santo. Nossa, que religioso, que espiritual. E é tão louco que quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai se sentindo uma fraude, porque daí a gente ganha títulos. É o menino da igreja que começa a cantar e ser o ministro do louvor. É o menino da igreja católica que vira o coroinha. É aquele que é o líder do adolescente, que é o líder das crianças, que é o líder seja lá do que for. É aquele que é visto como referência, que todas as mães queriam que os filhos dela fossem como ele. Até a sua mãe mesmo morre de orgulho de você por você ser super espiritual. O problema é que essa espiritualidade, na verdade, nasce de um grande desejo de compensação. Quanto mais todo mundo exalta a gente, porque a gente é muito santo, mais vergonha a gente sente daquele pecado horrível que a gente esconde. Mas a gente acha que se alguém descobrir quem a gente realmente é, a gente vai ser expulso, a gente vai ser mandado pro inferno. E aí, quando a nossa sexualidade começa a aparecer, não pro outro, pra gente mesmo, aí a coisa fica feia mesmo. Vou dar um exemplo. Você tá lá vivendo a sua vida quando você é um menino na igreja e de repente você começa a sentir vontade de se tocar, de se masturbar. E aí, você, sem querer, contra a sua vontade, tem o seu pensamento levado para um homem. Nossa, como aquilo é terrível. Você se sente um lixo, um merda. E aí o que você quer fazer? Ser ainda mais santo, ser ainda mais obediente, ser ainda mais perfeito. Isso tem algumas consequências graves. Primeiro, essa sensação de que tem algo muito errado com a gente. De que Deus sabe que a gente tem esse problema, esse pecado, e que Ele precisa que a gente seja muito santo para amar a gente. Uma outra consequência disso é que a gente se torna muito julgador. Porque a gente faz tanto esforço para ser perfeito e a gente vê aquele menino hétero dando em cima da irmãzinha, aquele outro cara que no domingo na igreja parece bonzão, mas na semana fala palavrão, sei lá o quê. A gente fica muito crítico, porque a gente fica tão de olho nos nossos pecados para tentar ser santo, que a gente também fica julgador. E o pior, mesmo que a gente saia da igreja, muitas vezes a gente carrega um grande senso de moral com a gente. Por quê? Porque a gente aprendeu que se a gente fosse perfeito, a gente esconderia essa marca de vergonha, de erro, de pecado que a gente carrega com a gente. Bom, eu quero te dizer que você não precisa passar o resto da sua vida carregando esse estigma de bom moço, de bom menino. Você não precisa passar o resto da sua vida tentando convencer alguém que você tem valor. Aliás, você não precisa passar o resto da sua vida com medo da condenação de Deus, de que vai te mandar para o inferno. É possível se curar de tudo isso. Vocês sabem, eu mesmo fui um desses bons meninos que fazia tudo certo para ser amado e aprovado pelo pastor, pela minha mãe, por Deus. Mas isso gerou uma consequência tão terrível. Em algum momento, eu mesmo questionei o valor da minha própria vida. Nem sabia se valia a pena permanecer vivo. Mas é possível a gente se curar disso. Se curar desse espaço de vergonha. Se curar dessa sensação de que a gente precisa se esforçar mais do que todo mundo para ser perfeito. O pior, às vezes a gente já está há tantos anos sendo perfeito que a gente nem sabe como é ser a gente mesmo. Como é ter os nossos próprios desejos. A gente não entende como a gente já saiu da igreja há tantos anos, mas ainda tem problema de se relacionar, de ser muito controlador com o outro, de precisar trabalhar para provar algum valor. Isso tá ligado a essa experiência de que a gente aprendeu que se a gente fosse perfeito, tudo ia bem. Você deve saber que você pode fazer tudo certo e ainda assim várias coisas dão errado. Tá cansado desse sentimento que te atravessa, de que tem algo errado com você? Tá cansado de ser o menino bonzinho que não sabe dizer não, que não sabe
porque precisa da aprovação, tá cansado de carregar com você essa marca de vergonha que vem desde a época da igreja, eu quero te convidar para ir no Mergulho. Esse evento que eu mesmo produzi com um grupo de psicólogos para ajudar homens gays a se tornarem senhores de si mesmo, a se curarem das suas feridas emocionais e conseguirem ter orgulho, sem ter medo do que vão dizer, do que vão pensar. Esse espaço para você olhar de verdade para essas dores e feridas tão antigas, para essas compensações que nasceram lá na sua infância, lá na igreja, quando você ouviu sistematicamente que ser quem você era errado. É possível se livrar, se curar e se sentir orgulhoso de quem você é. E não da boca pra fora. Sabe quando a gente estava na igreja que a gente falava, você precisa conhecer Jesus e ser feliz? Mas você mesmo não se sentia de verdade feliz? Não é isso, não é você falar pra todo mundo que tá tudo bem você ser gay, mas internamente você não sentir que tá tudo bem. É se curar de um jeito que você tenha orgulho de dentro pra fora. É possível viver isso e eu quero te convidar para ir no Mergulho, viver essa experiência e se curar de verdade, para ter uma vida livre, para ser não bom menino, para ser quem você quiser ser, para ser bom de dentro pra fora, sem esconder quem você é. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, manda um eu quero aqui embaixo para você receber mais informações do Mergulho e a gente conversar e eu te contar um pouco mais dessa experiência e você poder vir participar desse retiro só para homens gays, que eu tenho certeza pode transformar a sua vida. Um beijo no seu coração.